Este vídeo não tem estímulos visuais. Só você e a verdade que precisa ouvir. Um conteúdo direto e profundo, que não é feito para entreter, é feito para transformar. Se quiser, feche os olhos. Porque isto aqui não é para assistir, é para sentir. Existe uma versão sua que você nunca conheceu, não porque ela não existe, mas porque você passou a vida inteira fugindo dela. Carl Jung passou mais de 50 anos estudando algo que a maioria das pessoas prefere ignorar: a ideia de que dentro de cada ser humano existe um lado escondido, reprimido, silenciado desde a infância. Ele chamou isso de sombra. E deixou uma frase que ainda hoje causa desconforto real em quem para pensar: a pessoa que nega sua sombra lança uma sombra maior sobre o mundo. Para, respira e pensa comigo. Você já ficou com raiva de alguém que age de um jeito que você detesta e depois, num momento de honestidade brutal, percebeu que você também faz isso? Já sentiu irritação desproporcional diante de uma característica que, quando você olha de frente, também existe em você, talvez de forma diferente, talvez mais disfarçada, mas existe? Isso não é coincidência. Isso é Jung funcionando em tempo real dentro da sua psique, enquanto você finge que não é sobre você. Em 1913, Jung se separou de Sigmund Freud, seu mentor, o homem que ele admirava acima de todos. Foi uma ruptura devastadora. E logo depois, Jung entrou em colapso. Começou a ter visões perturbadoras, sonhos que ele não conseguia explicar, a sensação crescente de que estava perdendo o controle da própria mente. Qualquer psiquiatra da época teria sugerido afastamento e repouso. Jung fez o oposto. Ele mergulhou de cabeça no caos interno. Durante meses, registrou cada visão, cada sonho, cada imagem que emergiu do fundo da sua psique num diário que ficaria conhecido como o Livro Vermelho, uma jornada deliberada para dentro da própria escuridão. Não fugiu do que encontrou. Ficou sentado diante do que mais o assustava até entender o que era. A descoberta foi exatamente essa. O que mais assustava era justamente o que precisava ser integrado, não eliminado. Integrado. A lição é essa. Não tem atalho. Você não fica mais forte suprimindo o que não gosta em você. Você fica mais forte encarando. Tudo que você nega em si mesmo continua agindo às suas costas, controlando suas escolhas, sabotando seus relacionamentos, repetindo os mesmos padrões que você jura que não vai repetir. A sombra não desaparece quando você fecha os olhos. Ela apenas age sem supervisão. E sem supervisão, ela causa o maior estrago. Aqui está algo que vai te incomodar de uma forma muito específica. Seus julgamentos mais intensos sobre os outros são um espelho direto das partes de você que você ainda não aceitou. Jung chamou esse mecanismo de projeção. E uma vez que você aprende a reconhecê-lo, você não consegue mais deixar de ver em tudo ao seu redor. Jung descreveu em seus escritos o caso de uma mulher extremamente religiosa e moralmente rígida que chegou até ele com uma queixa. Sentia repulsa visceral por uma colega de trabalho que ela descrevia como manipuladora, sedutora e sem escrúpulos. A intensidade da raiva era desproporcional. Ela mal conhecia essa mulher. Jung começou a trabalhar com os sonhos dela, e nos sonhos ela própria parecia exatamente como a colega que ela odiava. Sedutora, desinibida, livre de convenções, completamente à vontade no próprio corpo e nos próprios desejos. A colega era a sombra dela. A mulher havia suprimido tanto esse lado de si mesma, em nome de uma moralidade que o mundo havia exigido desde criança, que ele precisou aparecer projetado em alguém de fora, alguém que ela pudesse odiar com segurança. Quando ela finalmente conseguiu ver isso, algo mudou. A raiva foi perdendo o veneno. Ela não se tornou a colega que odiava, mas se tornou mais inteira. Recuperou uma parte de si mesma que havia sido enterrada sob décadas de expectativa e controle externo.
A lição é direta e desconfortável. Quando você tem uma reação emocional desproporcional a alguém, antes de julgar, pause. Pergunte o que essa reação está tentando mostrar sobre você. Não sobre eles, sobre você. A irritação intensa tem um endereço quase sempre interno. E reconhecer isso não é fraqueza. É o primeiro ato de uma coragem que a maioria das pessoas nunca vai ter. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que explica quase tudo sobre por que você sente que algo importante está faltando mesmo quando, do lado de fora, sua vida parece estar bem. Você não é só uma pessoa, você é várias camadas de pessoa, e a maioria delas nunca foi apresentada ao mundo. Jung identificou que a psique humana é composta por múltiplas estruturas que coexistem e se influenciam. Uma delas ele chamou de persona, a máscara social que você usa para funcionar, o profissional competente, o filho responsável, o amigo engraçado. Outra estrutura é o self, mas o núcleo mais profundo de quem você é, que vai além do ego e de qualquer papel que você desempenhe. E entre essas camadas existe o processo que Jung considerava o maior propósito de uma vida humana: a individuação. Pensa na criança que aprendeu cedo que mostrar emoção era fraqueza. O pai dizia isso. A escola reforçava. Essa criança construiu uma persona de controle, força, impassibilidade. Chegou na vida adulta eficiente, admirada pelos outros e completamente desconectada de si mesma, com dificuldade de se relacionar de forma real, com a sensação de que está representando um papel em vez de vivendo uma vida. Essa criança não perdeu a capacidade emocional. Ela enterrou tão fundo que parece que sumiu. Mas não sumiu. Está lá, esperando. Jung chamava esse fenômeno de partes, que pararam de se desenvolver em determinados momentos da vida e que continuam operando com a mesma lógica de proteção que fazia sentido quando você tinha 6 ou 7 anos, mesmo quando você já tem 35 ou 50. A individuação não é um destino, é um processo contínuo de recuperação de si mesmo. Cada vez que você age a partir do medo em vez da escolha consciente, é uma parte sua que ainda não foi integrada. Cada vez que você reage de forma automática sem perceber o que está fazendo, é o inconsciente no comando. O trabalho, e Jung nunca chamou isso de outra coisa, é trazer mais partes suas para a luz da consciência. Não para se tornar melhor para os outros, mas para se tornar mais real para você mesmo. Existe uma pergunta que Jung propunha de forma indireta, e ela pode mudar completamente como você enxerga cada decisão que tomou na vida. Você está agindo a partir de quem você é, ou a partir de quem você aprendeu que deveria ser. Jung tratou de um executivo bem-sucedido, respeitado por todos, casado há décadas, filhos criados, carreira consolidada. Do lado de fora, tudo o que a sociedade define como sucesso estava presente, e esse homem chegou até Jung em crise total, sem conseguir articular o motivo. A vida estava correta em todos os parâmetros externos, mas ele sentia um vazio paralisante, uma sensação difusa de que algo essencial havia dado errado durante todo o caminho. Jung reconheceu imediatamente. Esse homem havia vivido a vida da persona com maestria absoluta. Construiu uma identidade tão eficiente para o mundo externo que o mundo interno foi completamente abandonado. Ele não sabia quem era fora do cargo, fora dos papéis. Era o conjunto de funções que exercia e nada mais. Jung chamou esse momento de crise da meia-vida, não como clichê, como fenômeno psicológico real e previsível, o momento em que o self começa a cobrar o que ficou abandonado, em que a psique exige que a vida seja vivida de verdade, e não apenas gerenciada com competência. A persona é necessária. Você precisa de máscaras para funcionar no mundo. O problema começa quando você esquece que a máscara é uma máscara. Quando você se confunde com ela tão completamente que começa a tomar decisões para proteger a imagem em vez de seguir o que é verdadeiro em você. Quando a pergunta o que as pessoas vão achar substitui a pergunta o que eu realmente quero. Isso não é viver.
é administrar uma aparência de vida. Aqui está um conceito que vai reorganizar a forma como você pensa, não só sobre si mesmo, mas sobre toda a humanidade. Jung propôs que existe uma camada da psique que vai além da sua história pessoal, além dos seus traumas individuais, além de tudo que Freud havia mapeado. Uma camada compartilhada por toda a espécie humana, atravessando culturas, épocas e continentes. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, Jung identificou as estruturas que chamou de arquétipos: o herói, a sombra, o self, a grande mãe, o velho sábio. Você reconhece essas figuras porque elas aparecem em absolutamente todos os mitos, de todas as culturas que já existiram, em todos os contos de fadas, em todas as religiões, em todas as narrativas que resistiram ao tempo. Não é porque um povo copiou do outro. É porque essas figuras emergem de uma camada da psique que todos os seres humanos compartilham desde o começo da espécie. Isso explica por que você se emociona com certas histórias sem conseguir articular exatamente por quê. Porque a jornada do herói que enfrenta a escuridão, perde tudo e retorna transformado ressoa em você de um jeito que vai muito além do entretenimento. Porque determinados símbolos te afetam numa frequência anterior ao pensamento. Jung propunha um exercício simples. Preste atenção nos seus sonhos recorrentes, não para interpretá-los com chave de símbolos genérica, mas para perceber quais padrões aparecem repetidamente, quais figuras retornam, quais situações se repetem com variações. Esses padrões não são ruído aleatório, são mensagens do inconsciente tentando integrar algo que o consciente ainda não processou. Quando você entende que existe uma camada de você, mesmo muito maior do que a sua história pessoal, você para de se reduzir a ela. Você para de usar "sou assim, porque meu pai era assim", como se isso encerrasse o assunto e determinasse seu destino para sempre. Você começa a perceber que é capaz de fazer escolhas a partir de uma profundidade que vai além de qualquer condicionamento recebido. Isso não é autoajuda com embalagem filosófica. É a base do que Jung chamava de liberdade psicológica real. Agora o ciclo que une tudo, o que acontece de fato, quando você finalmente para de fugir de si mesmo. E porque esse caminho é mais difícil do que qualquer coisa que te venderam sobre autoconhecimento. Jung descreveu o processo de individuação não como uma linha reta de progresso, mas como uma espiral. Você retorna aos mesmos temas, aos mesmos pontos cegos, às mesmas dores, mas cada vez a partir de um nível diferente de consciência. Não é circularidade, é profundidade progressiva. Existe um padrão que Jung observou repetidamente. Quando uma pessoa começa genuinamente o processo de individuação, as coisas ficam mais difíceis antes de melhorarem. Relacionamentos sem fundamento desmoronam porque você para de sustentar a ficção. Carreiras construídas para impressionar tornam-se insustentáveis. Amizades baseadas na versão mascarada de você perdem o sentido. Isso assusta. É exatamente por isso que a maioria das pessoas para no início do caminho. Mas Jung dizia que esse colapso não é fracasso. É a estrutura falsa sendo substituída pela real, como a demolição de um edifício com fundações podres para que algo genuíno seja construído no mesmo lugar. Você tem aspectos que reprimiu por medo de rejeição, capacidades que nunca desenvolveu porque o mundo te disse que não eram adequadas, emoções que você aprendeu a anestesiar porque pareciam ameaçadoras, desejos genuínos enterrados sob camadas de dever, expectativa e necessidade de aprovação. E tudo isso ainda está lá, intacto, esperando. Não como ameaça, como potencial. O processo de individuação não é reservado para pessoas especiais. É o processo natural da psique humana quando você para de obstruí-lo ativamente. É o que acontece quando você tem a coragem de fazer as perguntas que assustam de verdade.
Quem sou eu fora dos papéis que desempenho? O que eu quero de verdade, não o que aprendi a querer, mas o que emerge de dentro quando o ruído para. Que partes de mim estou rejeitando que poderiam ser os meus maiores presentes? Jung não viveu uma vida fácil. Teve crises, rupturas, períodos de colapso que qualquer psiquiatra moderno provavelmente medicaria. Mas chegou ao fim da vida com algo que a maioria das pessoas nunca alcança: a sensação de ter vivido de forma verdadeira, de ter seguido o que era real em vez do que era esperado, de ter olhado para dentro com honestidade suficiente para se tornar quem ele realmente era. Você não precisa de décadas de análise para começar. Precisa de uma coisa só: honestidade radical com você mesmo. Não a honestidade performática de quem se critica em público para parecer humilde. A honestidade silenciosa de quem olha para dentro sem agenda e pergunta: o que está lá que eu ainda não fui ver? Comece pelos seus julgamentos mais intensos, eles são espelhos. Comece pelas suas reações mais automáticas, elas são mensagens. Comece pelo que você nunca permitiu a si mesmo ser: lá está o que ainda falta. A verdade sobre você não é uma ameaça que precisa ser evitada. É um convite que esperou a vida inteira por você. E a única pergunta real é quanto tempo a mais você vai fazer ela esperar. E se você chegou até aqui, eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e assista esse que vai aparecer. Muito obrigado e até logo.